Então, convidamos ao palco o empresário Antônio Cetim, que é presidente da incorporadora Cetim, uma das maiores do setor, que já trabalhou varrendo uma marcenaria, para que ele faça o seu testemunho, por favor. Autoridades presentes, senhores, senhoras, Maria Helena, muito obrigado. É um prazer imenso dar aqui um simples testemunho diante de todas as coisas que a gente ouviu e acabou de ouvir. Eu tenho uma incorporadora hoje, 57 anos e 6 filhos, de engatinhando a netos. Vim para São Paulo, conheci a energia elétrica aos 9 anos. Não era uma época fácil, 65, o Brasil vivia um momento muito complicado, sob o ponto de vista de trabalho. Hoje nós vivemos outro momento complicado, que, infelizmente, não é só falta de trabalho. Viemos morar, meu pai, semi-analfabeto, viemos literalmente do mato para essa cidade imensa, que só me trouxe coisas boas. Hoje eu me sinto um paulistano, não mais um paranaense. Viemos morar, como não poderia ser diferente, na periferia de São Paulo, mais especificamente no Parque Peruche, Zona Norte. Eu tinha um pai sem recursos, mas com um imenso recurso moral. Meus pais nunca puderam me dar nenhum livro, com muita dificuldade, lápis e caderno, sequer eu tinha calças compridas, morria de vergonha de ir com calças curtas e sapato que já não tinha mais como ter cordão para amarrar. Eu improvisava barbante para ele não sair do pé. Isso não é um depoimento triste, muito pelo contrário. Eu acho que isso me deu a oportunidade de valorizar cada centavo que os meus pais tentavam ganhar, porque quando mudamos para São Paulo, imaginem, 8 irmãos, a maioria ainda na barra da saia do meu pai, inclusive eu com 9 anos, e não tinha emprego. Então, meu pai trabalhava como vigilante noturno ou ajudante de qualquer coisa, em qualquer lugar, em horário, os mais diversos. Meus irmãos, levemente mais velhos que eu, 13 anos, 14 anos, já tentavam arrumar um emprego. Mas antes disso, na roça, aos 9, eu comecei a trabalhar. Não fui muito bem sucedido, porque a primeira enxadada eu tirei um pedaço do meu dedo. Graças a Deus, meu pai veio para São Paulo e viemos morar no paraíso da periferia, diante daquilo que eu poderia ter vivido. Aqui, na periferia, a rua não era um grande exemplo. Não é? Se eu não tivesse dentro da minha casa um pouco mais de estrutura, não a financeira, porque era igual dos meus amigos, mas a moral, a coisa ia ficar complicada. Aos 12, eu nunca me esqueço que um dia meu pai me pegou numa dessas andanças, porque meu pai não tinha dinheiro para andar de ônibus, então andávamos a pé, e eu o acompanhava às vezes, e ele me disse, filho, a partir de agora, a vida é com você. Você vai ter que se virar. Ele não me obrigou diretamente, olha, arruma um emprego, vá trabalhar, mas ele me disse, olha, a gente precisa contar com você. E aos quase 13, eu fui trabalhar numa mini fábrica que tinha perto da casa do meu pai. Antigamente se fazia objetos para pesca de chumbo, se fundia chumbo num arame, e eu fui fazer isso. Me queimei muito, trabalhei lá alguns meses, ganhei alguns trocados. Mas aí meus 2 irmãos, pouquinho mais velhos que eu, nessas alturas já tinha 13 anos, montaram algo que a gente sofisticadamente chamou de marcenaria no fundo do quintal da minha casa. E lá eu fui varrer o chão, literalmente. Eles não tinham recursos nem para eles,
e muito menos para alguém que pudesse jogar lixo, varrer chão, carregar coisas. E assim começou a minha vida profissional. E foi incrível, porque o único cara que tinha um pouco mais de chance de estudar e um pai que tinha uma mensagem macro. Você vê que o ser humano não precisa de muita coisa, às vezes precisa só de uma mensagem. A mensagem era: estude, não seja burro como eu. Ou estude, não vá cavar valas. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu comecei a trabalhar, tinha uma outra ordem na nossa família, do meu pai. O dinheiro que vocês ganharem vem para dentro de casa. Não é cada um por si, porque aí fica complicado. Cada um ganha seu dinheiro, compra um tênis novo. Na época não tinha tênis, mas tinha outras coisas. E a família fica sem as necessidades básicas. Então, íamos trabalhar, trazíamos dinheiro para casa e escola. O conceito, a mensagem, a estrutura da família foi fundamental no meu caso, porque meu pai nunca sequer me perguntou qual era a nota que eu tinha no meu boletim escolar. E naquela época, muito interessante, tinham 2 ou 3 autoridades no nosso país que eram inquestionáveis: o professor, a polícia e os pais. São os principais hoje que a sociedade questiona ou não respeita. Então, nós estamos com problemas nos 3 principais pilares, no meu entendimento, que na época não havia. Se um policial designado por uma farda se aproximasse, era o suficiente. E, olha, isso não caiu de moda. Porque algumas vezes eu tenho ido a outros países. Semana retrasada eu estava em Miami, por exemplo. Quando um policial chega perto de um brasileiro, vocês precisam ver como o brasileiro se comporta bem e como respeita o posicionamento do policial. É engraçado que aqui, muitos de nós, ou muitos da sociedade, a primeira coisa que faz é questionar o policial. E numa delegacia, o policial é mais questionado do que um bandido. Eu já passei por situações as mais diversas, até ter uma filha sequestrada por 1 mês. Então, já fui assaltado 7 vezes, sequestro relâmpago, quase todos da minha família já passaram. Então, é interessante como eu pude viver um momento em que apenas a estrutura da família era suficiente para você se desenvolver. E eu posso garantir aos senhores o seguinte: com tudo isso, se eu tivesse tido a oportunidade de ficar na rua mais alguns anos, não tenham dúvida, eu ia preferir fazer as coisas erradas. Que um jovem adora desafios, adora seguir um caminho mais eletrizante, onde, eventualmente, até possa ter um dinheirinho para poder fazer mais coisas interessantes, como comprar cocaína, não é? Parecer mais homem. Eu poderia ter sido isso. Uma outra coisa interessante. Eu nunca precisei comprar um livro, pelo menos até a faculdade. A faculdade fui eu que paguei, evidentemente. Mas até a faculdade eu nunca comprei um livro, porque não podia. Tinha que ter uma solução. Eu ia para as bibliotecas. Hoje tem internet, mas na minha época eram as bibliotecas, eram os amigos, eram os professores. Também estou sendo questionado no meu horário aqui, ministro. Quando se tem a essência, quando se dá oportunidades, como meu pai me deu de trabalhar, meu pai me deu um incentivo. Evidentemente, ele precisava também mais dinheiro para poder sustentar a família, que era grande. Mas isso fez com que eu começasse a me sentir mais gente. Poxa, eu tinha um trabalho, eu tinha uma remuneração,
e eu via as coisas começarem a acontecer. Olhava para os meus amigos que estavam na rua jogando bolinha de gude, andando de carrinho de rolemã, jogando futebol, e começava a sentir a distância que tinha entre a minha maneira de ser, entre a minha postura e a deles. Evidentemente, se meu pai tivesse tido recursos para me pagar inglês, francês, fazer Harvard, provavelmente eu seria um profissional melhor. Talvez eu tivesse tido um progresso maior. Talvez hoje eu tivesse um pouco menos de dificuldade com o inglês. Mas, se eu tivesse que começar minha vida tudo de novo, com todos os meus erros e acertos, eu não faria nada diferente. Aos 18, eu já trabalhava há 5. Aos 18, eu pedi para o meu pai me emancipar e comprei meu primeiro apartamento. Casei aos 22 e tenho uma empresa há 34. Eu sofro de todos esses males que nós citamos aqui. Eu acho que, se a gente, com o devido cuidado, puder fazer com que os nossos jovens frequentem a escola, obrigar os pais e os empresários que eventualmente deem estágio ou deem emprego, que se obriguem a exigir dele e da família dele isso, eu não tenho dúvida nenhuma de que esses delinquentes ou assassinos ou meninos drogados, se não desaparecerem, vão diminuir muito. Eu não tenho dúvida, porque eu tive a grande oportunidade de morar na periferia, de brincar na rua, não tinha asfalto, de não ter dinheiro, de não ter livros. E eu passei por tudo isso de uma maneira muito tranquila. Meu muito obrigado. Em continuidade ao nosso aquecimento, eu gostaria de estar convidando mais um depoimento do senhor Alcides Braga, presidente da Truckvan Indústria e Comércio. Por gentileza. Muito bom dia. Eu vou começar pelo final, então, para a gente não tomar bronca também. A Truckvan é uma empresa fabricante de implemento rodoviário, baú de caminhão, essas coisas que a gente vê no trânsito de São Paulo, em todo lugar. Tem 21 anos. Fundamos eu e meu sócio em 91, fiz de 91, com 3 funcionários e nós 2, arrumando produtos que se acidentavam, que batiam. Hoje nós temos 320 funcionários. Ainda hoje a gente está inaugurando uma ampliação da segunda fábrica aqui na Fernão Dias. Fabricamos, entre outras coisas, as escolas móveis do governo de São Paulo, do Via Rápida Emprego, que é um programa que vem de frente com esse tema, para o Senai do Brasil todo, para o SESC, enfim, uma gama muito grande de produtos para orientação e para formação profissional. Fabricamos muitas unidades móveis também para a área de saúde da mulher principalmente, mas odontologia, oftalmologia. Então, a gente tem convicção que criou uma empresa que atua na falta do Estado, na ausência do Estado. E a gente pode dizer com muita cátedra que os resultados são excelentes, a aderência é muito grande, as pessoas ficam muito satisfeitas quando esses produtos chegam até suas casas, né? E demonstra que existe um potencial muito grande, né, nas periferias, nas pessoas que ali estão. A minha história se resume na história do Ricardo, do Antônio. Também somos 8 irmãos, todos praticamente nascidos em Guarulhos. Eu sou o mais novo dos 8, e fui o que avançou um pouco mais, cheguei até metade do ensino universitário e parei para mudar de São Paulo, atendendo um chamado da Randon, que é a empresa que eu entrei office boy
aos 16. Então, não completei meu ensino universitário. Comecei a trabalhar aos 14 anos no Diário dos Associados, na 7 de abril. Meu primeiro registro em carteira, em dezembro de 77. Mas trabalhava desde 8 ou 9 anos vendendo coisas, fazendo carreto, em feira, enfim. Tenho para dizer que vivi essa experiência. Então, se o debate é acerca de opinião, a minha opinião é a do ministro, que achei fantástica, muito corajosa, mas eu acredito que o trabalho salva e dignifica. Tem alguns irmãos que trabalham comigo, alguns sobrinhos, que também estavam privados de oportunidade, e tenho como padrão na empresa, quase que mensalmente a gente admite jovens. É o nosso celeiro de mão de obra especializado que a gente vai ter depois à frente, como marceneiros, como soldadores, enfim. Porque assim eu comecei minha carreira também, num lote de office boys, que depois viraria uma matéria-prima para os planos da empresa de expansão. E posso assegurar que dá muito certo isso lá. Funciona muito bem. Eu tenho também um depoimento para completar o que o Antônio falou sobre a presença da gente nesse meio que a gente viveu. E há uns 8 ou 9 anos, foi morto aqui na região da Praça da República um traficante que se tornou um dos maiores do Brasil. Morou fora do país, inclusive. E esse traficante foi meu amigo de infância. A gente cresceu junto no bairro. E era muito mais fácil até a vida dele, muito melhor, muito mais emocionante, como você disse, do que a minha. A minha é muito mais chata. Então, eu não sei se eu não sabia brincar porque eu não tinha talento, ou se eu não tinha talento porque eu não sabia brincar. Eu não sei qual era a situação, mas não lembro de ter feito um pipa que subiu direito. E bolinha de gude também não era a minha praia, então eu trabalhava. E lembro que numa passagem com ele, ao contrário, como ele viveu todo o tempo dele na rua, na bolinha de gude ele era o melhor que a gente podia ter na região. E como a gente tinha essa diferença, e eu também buscava a escola, enfim, tentar alguma coisa melhor, numa das minhas idas ao bairro lá vizinho onde ele morava, eu tinha lá umas 10, 12 bolinhas, e ele tinha um saco de bolinhas gigantesco, né? E me desafiou para jogar com ele. E eu falei que não ia não, porque eu era péssimo na bolinha. E ele ficou muito nervoso comigo, que péssimo ali era ele, não era eu. Achando que eu estava querendo ter vantagem sobre ele ao dizer que eu era péssimo. Ele não sabia o que a palavra queria dizer. Então, era uma situação extremamente visível, né, como a gente estava sujeito a uma série de situações que muito mais presentes são na nossa vida do que partir para um caminho mais normal, tentar vencer, enfim. Então, eu gostaria de completar esse painel dizendo que eu concordo, sim, que eu creio que uma alternativa seria o jovem e os pais dos jovens poderem responder pela opção dele de trabalhar ou não, né? E não precisaria ter lei para isso. Então, acho que ele deve decidir se ele quer trabalhar ou se ele não quer aos 16 anos. E, logicamente, o pai ou a mãe participar dessa decisão e confirmar essa alternativa. Acho que essa lei maravilhosa e esse mundo que a Constituição traz, na verdade é utópico mesmo, não existe. Então, a gente tem que ter uma lei que obriga, mas não ter suporte, não ter subsídio para que aquilo seja, de fato, uma efetividade. Então, concluindo, eu acho e incentivo que haja, sim, o trabalho. Se são 16 anos, ok. Se é a partir daí que deve ser imputado a ele uma condição de compreensão, eu entendo que esse debate tem todos os motivos para que essa conclusão seja adotada. E acredito que a minha passagem e de alguns amigos que eu tenho até hoje comprova que é uma alternativa viável e muito boa. Obrigado.
continuidade aos depoimentos, eu gostaria de convidar a Maria da Glória Miranda, que é presidente do Instituto Ação e Educação. Por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer ao convite e vou ser breve, porque tudo que tinha para ser dito já foi dito aqui. Meu nome é Maria da Glória, tenho 50 anos, como todos os depoentes. Também comecei a trabalhar aos 7 anos, ajudando a minha família. Sou filha, compõe a família de 12 filhos. Hoje, todos trabalham aqui em São Paulo, a maioria aqui no ABC, em grandes empresas. E tenho a dizer a vocês que tudo que foi falado, faltou uma célula importante, que é a família. Certo? Eu vim para São Paulo, estudei, tive quem me amparasse, estudei, morava na região dos Jardins, tinha um bom trabalho, mas tive uma grande dificuldade e fui parar lá na Pedreira. Né? E na Pedreira eu conheci essa comunidade, que é a comunidade Jardim São Jorge. Comecei a trabalhar lá há 16 anos. Por que eu me envolvi com a comunidade? Os meninos de 7, 8, 9 anos, eles pegavam uma caixinha de engraxate, eles eram explorados pelas mães, né? E iam engraxar na Paulista. Então, eles engraxavam, entre 7 e 12 anos, eles engraxavam. De 12 anos para frente, eles começavam a pegar objetos das pessoas e iam presos e não estudavam. E eu sou uma pessoa muito preocupada com a educação, que eu acho que o fator responsável e transformador da nossa sociedade é a educação, porque a educação liberta, a educação dá condição ao sujeito de fazer escolhas, né? E quando o traficante vem falar para ele, olha, aqui você vai ter um dinheiro mais fácil, ele tem a escolha de falar sim ou não. Né? E eu comecei nessa comunidade, no quintal da minha casa, dando reforço escolar. E tudo que a gente começa e é bom, de repente eu tinha 30 crianças lá no quintal da minha casa, querendo fazer reforço. E eu sou muito de espalhar, tem projeto aqui, projeto ali, e eu vou levando as crianças e mostrando a cidade, que é maravilhosa, fora daquela terra batida lá da comunidade, existe um mundo maravilhoso. E um dia um empresário me viu ali em Moema, e, o que você faz, tal? E eu falei, olha, eu estou lá na comunidade Jardim São Jorge, na região da Pedreira, e tenho esse trabalho, que é o meu foco é a educação, melhorar a educação. E ele foi lá conhecer, há 7 anos montamos o Instituto Ação e Educação. Ele tem como missão auxiliar as crianças da 1ª à 4ª série. São voluntários, meninos que já eu investi no passado, hoje são professores, trabalham, e eles dão aula. Nós focamos português e matemática, mas também procuramos fazer passeios. Já fomos na Praça da Sé, já fomos no pátio do colégio, fomos na Estação da Luz, Museu da Língua Portuguesa, temos um programado agora para o Instituto Butantan, isso tudo com doações de pessoas físicas ou empresas. E são hoje 70 crianças nesse projeto. É um sucesso, porque quando você trabalha a criança desde pequenininha, ela aprende, ela se desenvolve. Também não é só essa a minha preocupação. Lá eu tenho uma militância, uma presença atuante, porque hoje, quando eu vejo as campanhas políticas chegar, o novo prefeito que está aí foi lá e falou mal do prefeito anterior, que ele ia acabar com a fila da creche. Fechou 3 creches há 15 dias atrás, mais de 800 crianças fora da creche, ninguém dá uma satisfação. E as mães ficam lá, as crianças na rua, muitas trabalham e não têm onde deixar suas crianças. Então, esse discurso vazio, que a grande massa, ou a sociedade, ou aquilo que impõe para a gente, não chega lá nas comunidades carentes, gente. Tudo é utopia. Então, focamos nessa criança, trabalhamos eles até a 4ª série, onde ele se desenvolve, lê fluentemente, e começa a minha preocupação, porque 12 anos, hoje, é a idade que a criança começa, eu quero ter. Eu não quero ser, eu quero ter.
Então, esse T da criança vai crescendo, 12, 13, 14 anos, 15 anos, 16 anos, e eles vão buscar a qualquer custo. A prova disso é que nós estamos vendo aí. Ah, você tem um relógio, você não quer me dar? Você vai dar, sim, o relógio. Eu convivo com isso diariamente. O tráfico, claro que o tráfico está lá, mas o tráfico ele existe por negligência das famílias. A criança fica na rua o dia inteiro, ele vai para a escola. As escolas são deficientes, muito deficientes. Eu tenho escola que tem 3, 4 aulas por semana, a partir da 5ª série. Tenho 3 escolas grandes do Estado, tem 3, 4 aulas por semana. A maioria dos educadores se põe a criticar. Eu tenho crianças, eu tenho hoje a guarda de 2 meninos e 3 meninas. Problema com o tráfico das famílias, e eu solicitei, deixa comigo, e eles estão, as mães estão lá até hoje, mas as crianças estão estudando na 8ª série, 14, 15 anos. Então, sim, se eu for negligente, eles vão para o tráfico, porque eles fumam na porta da minha casa. Eu preciso pedir licença, que o cheiro da maconha está incomodando. Né? Então, essas crianças que, com 12 anos de idade, eu já encaminho para projetos com 8ª série. Tem muitas ONG que formam eles, 14 anos, se eles quiserem trabalhar, eles trabalham 4 horas, faz um estágio. Né? Mas a gente prega essa coisa que vamos salvar nada se não salvar essa adolescência para que eles sejam mães e pais. A maioria da comunidade lá não tem pai, tem só mãe. O pai está preso, ou o pai e a mãe estão presa. Sabe o que os jovens presenciam na comunidade? O traficante grandão lá em Presidente Bernardes ligando. Olha aí, atrapalharam o meu negócio e vamos decapitar o cara. Vamos salvar uma criança desse jeito aonde? O adolescente que cumpre LA, ele vai lá, o juiz dá uma medida socioeducativa para ele, ele volta para a comunidade e vai fazer a mesma coisa. Então, é essa a realidade que eu vivo. Estou lá trabalhando insistentemente, não desisto, não desistam, defenda as suas posições, sim, que é muito importante, e precisamos salvar a nossa infância. Porque é a infância de agora, que nós vamos ter daqui a 10, 20 anos, homens e pais de bens, não importa onde eles nasceram, se são pobres, se são ricos. E a educação no nosso Estado, no nosso país, já faz muito tempo que eu parei de criticar o poder público, eu vou lá e faço. Quando não tem um otorrino, não tem um médico, não tem um hospital, mas não vou ficar lá no posto batendo de frente com a moça do posto, que ela não tem culpa. Eu vou atrás de amigos, parceiros, como estamos aqui em parceria, né, gente? Eu agradeço muito o convite. Não me organizei melhor, não sabia que era um evento tão importante, teria pessoas tão importantes. Sabia, sim, no convite estava. Pessoas tão importantes, mas o meu depoimento que eu deixo para vocês, o meu defendo, sim, acredito no trabalho. Hoje eu defendo que 12 anos de idade a criança já deve ser estimulada a pensar no trabalho. Eu quero ter? Então tá bom, então você vai ser. Lá em casa, elas falam assim para mim, eu quero um tênis de R$800. Ah, porque tem um Nike, saiu na moda. Ah, é o celular. Eu falo, quando você trabalhar, você vai ter. Mas tem muitos pais que dá. Por que dá? Favores. Então, o garoto que ganha um tênis Nike, porque fez um favorzinho para o traficante, vai querer trabalhar onde? Educação, saúde, lazer é importante. Colocar essa criançada para trabalhar, para ter noção de cidadania, saber valorizar o dinheiro e valorizar o próximo, que eles não valorizam o próximo. Eu sou eu. Ah, você não vai me dar? Você vai dar força. Não tem amor, gente. E digo para vocês, não há trabalho que resista se não tiver dedicação, amor, até para aqueles que estão perdidos, né? Tá certo? O meu depoimento é esse. Obrigada.